quarta semana da Páscoa. Quinta-feira, 4 de maio de 2023. Nas leituras de hoje, vemos como Paulo é convidado pelos chefes da sinagoga para encorajar o povo e falar da história de Israel e do Salvador, Jesus. Paulo lembra como Deus escolheu os antepassados de Israel e fez deles um grande povo, libertando-os do Egito e guiando-os pelo deserto. Deus também concedeu-lhes juízes e reis, incluindo Davi, do qual Deus prometeu um Salvador para Israel. Essa promessa foi cumprida em Jesus, que veio para salvar toda a humanidade. E no Evangelho, Jesus também nos ensina que devemos seguir seu exemplo de humildade e serviço, lembrando-nos de que o servo não é maior que o Senhor. O Salmo responsorial nos lembra do amor e lealdade eterna de Deus. Ele escolheu e ungiu Davi como rei e estará sempre com ele. Sua mão onipotente e seu braço poderoso serão a sua força. Deus protegerá Davi dos seus inimigos e agressores e sua verdade e amor estarão sempre com ele. Assim como Deus protegeu Davi, ele também nos protege e nos guia através da vida. Devemos confiar em Deus e segui-lo, assim como Davi o fez. Que a leitura de hoje nos ajude a lembrar do amor eterno de Deus e nos encoraje a seguir o exemplo de Jesus em nossa vida diária, servindo humildemente os outros e lembrando-nos de que Deus está sempre conosco, nos guiando e protegendo. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Paulo e seus companheiros embarcaram em Pafos e chegaram a Perge da Panfilha. João deixou-os e voltou para Jerusalém. Eles, porém, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. E, entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. Paulo levantou-se, fez um sinal com a mão e disse: Israelitas e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos antepassados e fez deles um grande povo quando moravam como estrangeiros no Egito, e de lá os tirou com braço poderoso. E, durante mais ou menos 40 anos, cercou-os de cuidados no deserto. Destruiu 7 nações na terra de Canaã e passou para eles a posse do seu território, por 450 anos aproximadamente. Depois disso, concedeu-lhes juízes, até o profeta Samuel. Em seguida, eles pediram um rei e Deus concedeu-lhes Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que reinou durante 40 anos. Em seguida, Deus fez surgir Davi como rei e assim testemunhou a seu respeito: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Conforme prometera, da descendência de Davi Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja. Mas vede, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A primeira leitura de hoje nos apresenta um trecho dos Atos dos Apóstolos que relata a pregação de Paulo em uma sinagoga em Antioquia da Pisídia. Nessa ocasião, Paulo relembra a história do povo de Israel desde seus antepassados até a chegada de Jesus, o Salvador prometido por Deus. Esse relato nos mostra a importância de conhecermos a nossa história e reconhecermos a ação de Deus em nossas vidas e em nossa sociedade. Devemos ter consciência de que somos frutos de um longo processo histórico que envolveu pessoas e acontecimentos que nos precederam e que, de alguma forma, influenciaram nossa cultura e identidade. Além disso, essa leitura nos mostra a importância de termos uma missão e de nos esforçarmos para cumpri-la com fidelidade e dedicação. Paulo, assim como João Batista, teve a missão de anunciar a chegada do Salvador e convidar as pessoas a se converterem. Nós também temos uma missão, seja ela qual for, e devemos nos esforçar para cumpri-la com alegria e perseverança, confiantes de que Deus nos acompanha e nos ajuda nessa jornada. Como exemplo atual dessa leitura, podemos citar o trabalho de muitos líderes religiosos e leigos que se empenham em transmitir a mensagem do Evangelho e promover a conversão e o crescimento espiritual das pessoas. Também podemos citar a importância de valorizarmos a nossa história e as raízes culturais de nossa sociedade, de modo a construirmos um futuro mais sólido e consciente de nossa identidade. Salmo responsorial. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor.
Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, de geração em geração eu cantarei vossa verdade. Porque dissestes, o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme quanto os céus. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor, e o ungi para ser rei, com meu óleo consagrado. Estará sempre com ele minha mão onipotente, e meu braço poderoso há de ser a sua força. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Não será surpreendido pela força do inimigo, nem o filho da maldade poderá prejudicá-lo. Diante dele esmagarei seus inimigos e agressores, ferirei e abaterei todos aqueles que o odeiam. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele, sua força e seu poder por meu nome crescerão. Ele então me invocará. Ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo onde encontra a salvação. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. O salmo responsorial de hoje é um hino ao amor eterno de Deus por seu povo. Ele destaca a lealdade divina que é tão firme quanto os céus e que se estende de geração em geração. É uma mensagem de esperança para nós, que podemos confiar no amor e na fidelidade de Deus que nunca nos abandonará. O salmo também fala do rei Davi, que foi escolhido e ungido por Deus para ser o líder de seu povo. Deus promete estar sempre com ele, protegê-lo dos inimigos e abençoá-lo com força e poder. Isso nos mostra que, assim como Davi, podemos confiar em Deus para nos guiar e nos proteger em nossas vidas, e que Ele sempre estará ao nosso lado, ajudando-nos a enfrentar os desafios e superar as dificuldades. É um lembrete de que, com a ajuda de Deus, podemos ser mais fortes do que pensamos e realizar grandes coisas em nossas vidas. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos, nos amou e do pecado nos lavou, em seu sangue derramado. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto, e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura: aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de João de hoje, Jesus faz uma declaração poderosa aos seus discípulos depois de lavar seus pés: o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Essa é uma mensagem importante, especialmente para aqueles que desejam seguir a Cristo. O caminho do discipulado não é sobre poder ou posição, mas sobre servir os outros, assim como Jesus serviu seus discípulos. Ao viver uma vida de serviço, estamos imitando a Cristo e seguindo o exemplo que Ele nos deu. O Evangelho também nos lembra da importância de receber aqueles que são enviados por Jesus. Quando recebemos e acolhemos os outros, estamos recebendo e acolhendo Jesus em nossa vida. Essa é uma mensagem poderosa, especialmente em um mundo que muitas vezes é marcado pela divisão e pelo medo do outro. Ao abrir nossos corações e mentes para os outros, estamos construindo um mundo mais amoroso e solidário, que é o que Jesus nos chama a fazer. Como cristãos, somos chamados a seguir o exemplo de Jesus em todas as áreas de nossas vidas, especialmente em nossos relacionamentos com os outros. Que possamos colocar em prática a mensagem do Evangelho de hoje, servindo aos outros e acolhendo a todos aqueles que encontramos em nosso caminho. Que possamos ser testemunhas do amor e da graça de Cristo em nosso mundo, e que possamos fazer a diferença na vida das pessoas ao nosso redor. Mensagem final. Caros irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Nas leituras de hoje, vemos Paulo compartilhando a história de Deus com seu povo e lembrando a todos que ele sempre esteve presente em suas vidas. Deus escolheu o povo de Israel e os guiou, mesmo durante os momentos mais difíceis. Ele prometeu um Salvador, que é Jesus, e cumpriu sua promessa.
Devemos sempre lembrar que Deus está conosco em todas as circunstâncias, nos bons e nos maus momentos, e que Ele nos escolheu como seus filhos amados. No Salmo responsorial, cantamos sobre o amor e a lealdade de Deus, que são garantidos para sempre. Deus escolheu Davi como seu servo e o ungiu como rei, e ele estará sempre com Davi, como está sempre conosco. Se confiarmos em Deus e colocarmos nossa fé nele, Ele nunca nos deixará e nos ajudará a superar todos os obstáculos. No Evangelho de João, Jesus nos lembra que devemos seguir seu exemplo de humildade e servir uns aos outros, como ele lavou os pés de seus discípulos. Ele também nos lembra que se seguirmos seus ensinamentos, seremos felizes. Jesus escolheu seus discípulos com cuidado e amor, e nós também somos escolhidos e amados por ele. Devemos sempre lembrar de acolher os outros com amor e compaixão, como se estivéssemos acolhendo a Jesus. Que possamos seguir os ensinamentos de Jesus e lembrar que Deus está sempre conosco, nos guiando e nos amando incondicionalmente. Que possamos servir uns aos outros com amor e humildade, como Jesus nos ensinou. Que Deus nos abençoe e nos dê força e coragem para seguir seu caminho. Amém.